Olá, meu nome é Bianca. Hoje eu tô aqui com uma bebê, aproximadamente de 5 a 6 meses. E a gente vai gravar alguns movimentos dela. Então, essa bebê ela chama Yasmin, ela tem 5 a 6 meses. E ela é amiguinha da Maria Heloísa. E a Maria Heloísa trouxe ela para uma consulta. Então, ela tá em decúbito dorsal, ela tá numa posição chamada como posição de supino. E primeiro, a gente vai ter um amiguinho dela aqui, que é um brinquedinho, que é os primeiros movimentos da criança, que vai ser o brinquedo que ela vai transferir de uma mão para a outra e levar à boca. Então, ela tá aqui, a criança com seus primeiros movimentos. Depois, ela pega aqui, transfere de uma mão para a outra e geralmente ela faz esse movimento assim e leva até na boca. Porque a criança, tudo que ela vai pegar nessa fase, de 5 ou 6 meses, ela vai levando na boca. Então, ela segura, geralmente ela vai, ela joga, ela segura assim, segurou, ela levou à boca. Logo depois, ela faz um controle antigravitacional dos flexores da cabeça. Os flexores da cabeça é quando ela começa já a ficar mais empoleradinha. Então, ela já começa a flexionar, fletir a cabeça. Logo depois dos flexores da cabeça, ela vai alcançar. Por quê? É o alcance que ela vai ter uns movimentos mais refinados, com ajuste na mão. Então, ela já tá ajustando a mão dela, então ela com a mãozinha assim, ela já começa a fazer uns movimentos assim, ó, mais abducentes, mais refinadinhos. Logo depois, ela já com esses 5 meses, ela já possui uma coordenação melhor, principalmente nas mãos, porque a criança sempre fica as mãozinhas mexendo. Então, ela sempre tá mexendo as mãozinhas, então ela já vai criando controle do seu corpo, começando pelas mãos. E depois, ela sempre rola em supino, ela vai sempre rolando, porque a criança sempre vai ficar jogando de um lado pro outro. Ela desce de supino, ela vai com movimento lateral. Esse movimento lateral é um movimento voluntário, então ela vai virando. Supino, ela vai sempre fazer esse movimento lateral. Aqui, então ela tá deitada, né, em supino, que é o movimento de decúbito dorsal, mais conhecido. Então, os quadris flexionados. Ela tá com os quadris flexionados, fazendo uma rotação externa. No caso, ela flexionou o quadril, o pezinho vem pra dentro, os 2 pezinhos, nesse mesmo movimento. Flexionou, logo que ela flexiona, os pezinhos já se encontram. É um movimento bem comum nas crianças. Depois são os joelhos flexionados. É quando ela pega o joelhinho e levanta. Então, aqui tá o joelhinho dela. E ela tá levantando, fazendo uma flexão. Isso também a criança sempre fica fazendo, essa flexãozinha. Embora ela não saiba que é uma flexão, ela sempre fica fazendo esse mesmo movimento. Você pode observar nos bebês. Depois, ela vai virar sempre a cabeça de um lado para o outro. Sempre do lado do queixo. Então, ela sempre tá virando assim. Então, vira desse lado. É um movimento bem, que ela vai tentando aprender a virar o corpo. Então, primeiro ela está jogando o corpo. A retração do queixo. Então, a criança, certo? O paciente está em supino, decúbito dorsal. Então, a primeira coisa, ela vai estar com o quadril flexionado. Então, o quadril vai estar flexionado, certo? Só o quadril, que é o quadril flexionado, certo? Quadril flexionado. Esse quadril vai estar flexionado de abdução em rotação externa. Então, geralmente, ela flexionou, os pezinhos vêm para dentro. Flexionou, ela faz a abdução. Depois, o joelho flexionado. Então, aqui está o joelho. O joelho, ela sempre vai estar fazendo esse movimentinho aqui. Embora ela não saiba o que ela está fazendo, ela sempre vai estar com os pezinhos, assim, com a perninha sempre fazendo essa rotação, assim. Logo depois, ela sempre vai virar a cabeça de um lado para o outro. Então, esse aqui é um movimento muito que uma criança de 5 meses vai estar fazendo. Logo depois desse movimento, ela vai fazer uma retração. A criança está em decúbito, mais conhecido como decúbito dorsal. Então, a criança está com o quadril flexionado, abduzido em rotação externa. O que seria? Quadril flexionado. Então, é quando as perninhas dela vai se levantando. Quadril flexionado. Na hora que o quadril flexiona, o que acontece?
Geralmente, o quadril flexionado, a criança faz uma rotação externa, que é esse movimento aqui, ó. Quando os pezinhos, os dois pezinhos, entram pra dentro. Então, ela vai fazer esse movimentinho aqui. Flexionou, encontrou. Depois, é joelho flexionado. O joelho flexionado, aqui tá o joelho, ela vai sempre tá fazendo. Embora ela não saiba que esse é um movimento de flexão, mas você sempre vê a criança com os pezinhos aqui, com as perninhas gostosinhas, gordinhos, sim. Depois, ela vai sempre a cabeça. Isso aqui é quando ela vai conhecendo o corpo dela. Então, ela sempre vai jogar assim, e ela volta aqui para a linha média, e ela joga aqui. Então, esse é o movimento. Depois, ela faz uma retração. Essa retração, o que seria? Seria a cabecinha assim, ó. Quando ela vai fazendo a cabeça, ela começa a se encontrar no peitoral. Então, quando essa criancinha, que é uma criança um pouco gordinha, então ela tá jogando aqui, certo? Logo depois, tem alcance joelhos com a mão. O que ela vai fazer? Com a mão, ela vai tentando ficar em pé, tentando ficar em pé, tentando ficar em pé. Ela vai chegar aqui com a mão no joelho, ó. Então, a criança deitada, vai levantando, 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 levantando. Fica em pé, encostar com a mão no joelho. Logo depois, com esses movimentos, o que acontece? Ela tá fortalecendo qual região? Região abdominal. Então, a criança fica levantando, levantando, levantando. Isso aqui seria um abdominal? Então, é o que acontece. Esses músculos aqui abdominais, eles estão todos se fortificando e se crescendo. Então, por isso que é importante o desenvolvimento da criança. Logo depois, ela sempre seria o cotovelo. Por que o cotovelo? O cotovelo sempre é à frente do ombro. Então, o cotovelo sempre vai no ombro. Então, esse movimento aqui, ó. Cotovelo. O cotovelinho da criança, a gente imagina que ele esteja aqui. Então, o cotovelo sempre ela vai fazer esse movimento e ela vai jogar assim. Depois, ela vai levantar a cabeça. Então, ela começa a trazer a cabeça. Por quê? Logo quando ela começa a fazer a retração aqui, ó, ela começa a trazer a cabeça. Então, ela vai fortalecendo essa parte também. Da cabeça, a parte da moleira. E logo depois, o rolo, né? O que? O rolar seria o rolo de um lado pro lado, nesse movimento de supino. Então, ela tá rolando assim nesse movimento. Como que seria assim? Seria uma linha média, rolou. Voltou, linha média, rolou. Então, bebezinho deitado, né? Agora, ele com 5 meses, a gente tem que começar a treinar a posição sentada desse bebê. Por quê? A posição sentada, a gente tem que sempre levantar com cuidado e sempre ter um apoio. Então, esse apoio, então o bebê tá sentado, a gente sempre tem que procurar que a cabecinha dele fique sempre em pé, entendeu? Ele sentadinho assim, pra ele não ficar com má formação, principalmente na cervical, na coluna e com o pescoço dolorido. Então, ele senta, entendeu? Então, o apoio pode ser na sua própria mão, ou como pode ser se ele tivesse encostado ali naquela cabeceira. Então, a gente levantasse, encostava e ele seria um apoio de um sentado. Também existe aquelas cadeirinhas para o bebê ficar sentado. Então, aqui é um bebê de 5 meses sentado, bem tranquilinho, certo? Então, você imagina, esse bebê sentadinho, o que depois a gente tem que começar a trabalhar? A gente tem que começar a ficar na posição em pé. Por quê? Vai ser a fase salteatória. É a tração dos quadríceps. Então, a gente vai começar a treinar. Então, a gente vai começar a pegar ele, a gente pega e começa a fazer isso aqui, ó. A gente brinca que é aquele andar para ganhar papá. Então, seria essa fase, a gente vai estar treinando os músculos. O que seria? Seria ativação de um bebê que só ficava deitadinho, que é aquele bebê que a gente trata ele no colo. Depois, fase sentado, fase mais maduração. E depois a gente vai começar a ele treinar, ficar em pezinho. Claro, sempre com apoio, com as mãos sempre nas costinhas, para o bebê não ter nenhuma lesão e não tá machucando, caindo, sempre procurando o bem melhor, porque é uma criança frágil, então ela depende ali de você. Aqui, agora a gente tá com a paciente Júlia, certo? E a paciente é uma paciente de 6 meses, então é uma paciente que ela fica bem se movimentando, né? Ela fica numa posição toda hora mexendo as perninhas, e ela mexe os bracinhos. Então agora a gente fala um pouquinho da posição de Landau. O que seria a posição de Landau? A posição de Landau é quando a gente faz uma flexão na cabecinha da criança e a criança já responde pra gente. Então a criança, vamos supor que ela esteja aqui, certo? Fletida, então é que ela tá... Toda vez ela vai estar numa posição
de decúbito ventral, que é quando você vê o ventre dela fica virado para baixo, certo? Então, a criança tá aqui. Então, a gente vai com a nossa mão, a gente faz essa posição, abaixa a cabeça e logo ela faz uma extensão. Então, é bem rápido. Então, a criança, a gente abaixa a cabeça dela pra mim. Ele vai fazendo assim, com a cabeça. Abaixa. Na hora que eu falar abaixar, você abaixa, pode abaixar. Então, abaixou a cabeça e ela já faz flexão. Então, abaixa. Abaixou, ela já levanta a perninha pra fazer flexão. Abaixa. Abaixou, ela já levanta a perninha pra fazer flexão. Então, essa aí seria mais conhecida por posição de Landau. Chama flexão de Landau. O peso lateral, então a criança deitadinha aqui, né? Ela vai pegando o peso dela, ela vai conhecendo o corpo, então ela vai fazendo o movimento ao contrário. Sempre quando a criança faz esse movimento ao contrário, ela tende a se estender para baixo. Ela tende a jogar o corpinho. Então ela fez aqui e sempre joga assim. Esse movimento, se você reparar nessa criança de 6 meses, vai ser uns movimentos bem naturais, são uns movimentos bem óbvios que elas contam. Logo depois, ela também faz sempre o braço esticado ao cotovelo. Então, a criancinha, ela tá deitada, então ela sempre vai estar com o bracinho esticado, né? Ao cotovelo, então, cotovelinho, bracinho esticado. Logo depois, a gente pode falar também das pernas, né? Que seria na posição neutra. Então, o que seria? Então, a criança tá aqui, ela vai ficar jogando com a perninha. Fazer uma flexão, ou então vai ficar numa posição neutra. Seria a posição normal, né? Geralmente, esse pezinho sempre vai estar mexendo. Sempre vai estar fazendo uma flexão ou uma extensão, né? Uma flexão ou então uma extensão. Vai só ficar estendendo. Então, é um movimento bem... É aquele movimento que a gente fala que a criança vai jogando para baixo. Então, é esse movimento que a criança quer demonstrar pra gente.